E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando das diferenças entre machos inteiros ou castrados, essas diferenças na qualidade da carne e também no ganho de peso. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um pesquisador da Embrapa que traz mais informações no nosso quadro Tecnologia e Produção. Acompanhe. Tanto o ganho de peso como a conversão alimentar são melhores nos animais inteiros. A conversão é o quanto o animal consome para cada quilo de ganho de peso que ele obtém. Os hormônios influenciam na diferença. Normalmente, o ganho de peso e a conversão do animal inteiro gira em torno de 10 até 15% superior se comparado aos animais castrados. Se a idade ao abate for inferior a 2 anos, a carne produzida será similar em termos de maciez, mas os inteiros podem apresentar carne de coloração mais escura. Então a tendência é que as carcaças dos animais inteiros eles tenham menos gordura subcutânea, essa que protege a carcaça, e por isso a tendência é que a carne do animal inteiro seja mais escura. Tá? Então a gente considera isso como uma perda em qualidade. Tá? Algumas indústrias frigoríficas pagam mais pela carcaça dos animais castrados, devido à melhor qualidade. O pesquisador salienta que a diferença atinge cerca de R$ 5,00 na arroba, ou 2%. Tudo depende das negociações. Se a escolha for de castrar os machos, alguns fatores devem ser observados. A castração tardia requer cuidados especiais, afinal oferece maior risco aos animais e aos operadores também. Existem trabalhos mostrando que você pode castrar ao nascimento, onde haveria um sofrimento menor do animal, a desmama ou mesmo o animal um pouco mais velho, vamos dizer assim, tá? Em geral, o que se mostra é que depois que quando você castra a partir da desmama, já não é diferença muito da idade. Porém, há um consenso, há uma ideia dentro do setor produtivo que quanto mais velho o animal é castrado, melhor, porque ele aproveita mais tempo a funcionalidade dos seus hormônios sexuais. As técnicas de castração de bovinos podem ser cirúrgicas ou não. O mais tradicional, que é a castração cirúrgica, que é a retirada dos testículos, né, utilizando a faca, utilizando um canivete. A gente tem outros métodos, tais como o burdizo, né, o burdizo é como se fosse um alicate que corta alguns vasos, tendões, né, que estão ligados ao testículo e impede, então, dessa forma que o testículo se mantenha funcionando. Outro método que desde 2011 vem sendo utilizado com frequência no Brasil é a imunocastração. Através da vacina se aplica 2 doses. A partir da segunda, o animal permanece castrado, porém temporariamente. Para os especialistas, a vantagem é que neste caso não há risco nem sofrimento para os animais, porém os custos são maiores. Agora as informações do mercado financeiro. Uma segunda-feira bastante agitada na política e também no mercado financeiro. Depois que o presidente interino da Câmara dos Deputados anulou alguns itens do rito do impeachment na Câmara dos Deputados, inclusive aquela votação do sim-não. Isso acabou mexendo com o preço do dólar, que chegou a ter alta de 5%. Depois essa alta foi menor, mas a moeda terminou mais valorizada em relação ao nosso real. Vamos saber da Rafaela Fávaro como é que ficou a cotação do dólar e também, se você tiver aí, Rafa, se isso acabou mexendo também com as ações negociadas aí na Bolsa. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, o dólar já começou o dia em alta e o Ibovespa em queda, reagindo a fatores internacionais. Há uma grande preocupação a desaceleração econômica na China. O petróleo e o minério de ferro estavam em queda e isso normalmente traz uma alta para o dólar. E aí as ações das principais empresas brasileiras como Vale e Petrobras estavam em baixa. Mas quando veio essa notícia do cancelamento daquela votação do impeachment lá na Câmara dos Deputados, isso trouxe
trouxe um susto para o mercado. O Ibovespa caiu mais de 3% e o dólar subiu quase 4%. No final das contas, o mercado viu que isso é algo temporário, que o processo de impeachment realmente vai ser muito longo, muito demorado e até doloroso para o mercado financeiro, e tudo acabou se ajeitando. O dólar encerrou com uma leve alta de 0,54%, negociado a R$ 3,52 mais 40. Ao longo do dia, houve muita variação na moeda americana. Veja só como ficou. Na abertura, o dólar estava a R$ 3,49 mais 50. Nos 10 primeiros minutos do dia, o dólar teve essa queda de R$ 3,49 mais 40. Uma queda muito leve. Quando subiu quase 5%, atingiu R$ 3,67 mais 70 e fechou, como a gente mostrou agora há pouco, a R$ 3,52 mais 40. Bom, o Ibovespa teve uma queda hoje. Das principais ações negociadas, Vale, Petrobras, Bradesco tiveram quedas acima de 8%. Quem operou boa parte do dia em queda também foram as ações da JBS, Zaidan. Veja só como ficaram as negociações ao longo do dia. No momento que foi anunciado o cancelamento do impeachment, as ações da JBS caíram mais de 9%. Encerram a segunda-feira com queda de 4,29%, uma queda bem acentuada, valendo R$ 8,47 a ação. No fechamento da última sexta-feira, a ação estava valendo R$ 8,85. O Ibovespa à vista ficou com uma queda de 1,41%, um pouco acima dos 50 mil pontos. Zaidan, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa. E hoje o Ministério da Agricultura divulgou as informações da balança comercial do agronegócio. Vamos direto à capital federal falar com Raíssa Lomonte, que tem mais detalhes. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram em abril e representaram 52,5% do total exportado pelo país. Foram mais de 8 bilhões de dólares e um aumento de 14% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A reportagem é de Márcia Prado. Confira. De acordo com o balanço comercial do agronegócio divulgado pelo Ministério da Agricultura, as exportações do setor somaram mais de 8 bilhões de dólares, aumento de 14,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já as importações apresentaram queda de 12,9%, colaborando para um superávit de mais de 7 bilhões. As vendas externas do setor compensaram o déficit nos demais segmentos, que passou de 2 bilhões de dólares. Uma boa notícia para os criadores de aves e suínos é que as exportações de milho devem recuar nos próximos meses, o que pode ajudar a equilibrar o mercado interno, que vinha sofrendo com a pouca oferta do cereal, que por ter preços mais atrativos lá fora, teve grande parte da produção destinada ao mercado externo. No acumulado dos 12 meses, nós exportamos 12 milhões de toneladas do milho. No mês de abril, nós exportamos 370 mil toneladas e praticamente tudo que tinha que ser exportado, nós exportamos. Podemos dar tranquilidade ao nosso setor de processamento de proteína animal, setor de frango, de suínos, que vai ter milho no mercado interno. 5 produtos representaram 78% das exportações brasileiras. O complexo soja, que representa mais de 32% e faturou 4 bilhões de dólares, seguido pelas carnes, em que o faturamento foi de mais de 1 bilhão, 15,7% da pauta exportadora. Já os produtos florestais ocupam a terceira posição, com 12% do exportado, somando 820 milhões de dólares para a balança comercial. Na sequência estão os produtos do setor sucroalcooleiro, que rendeu 526 milhões com as vendas externas, representando 9,6% das exportações. E, por último, os cereais, que representam 8,2%. O aumento das exportações de carnes tem uma relação direta com a abertura de novos mercados. Nós habilitamos mais estabelecimentos para a China,
abrimos os mercados asiáticos no ano passado, como o Japão e outros mercados, e nós exportamos nos primeiros 4 meses 17% a mais em volume de carnes, com destaques para a carne bovina in natura, carne suína in natura, frango, carne de frango é campeão de vendas, nós exportamos um volume recorde de carne de frango in natura. E agora falando de economia, de acordo com o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, vai ficar em 7% em 2016. No relatório divulgado na semana anterior, os especialistas previam que a inflação oficial do país cresceria 6,94% ao longo deste ano. Se a projeção estiver correta, a inflação brasileira vai se manter bem acima da meta central de inflação de 4,5% fixada para o ano. Agora, mudando um pouquinho de assuntos, Aidan, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, um dia de surpresas aqui em Brasília, isso porque o substituto do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, decidiu anular o processo de impeachment aberto na Câmara dos Deputados, mas o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, já disse que por lá o rito vai correr normalmente, portanto, bastante movimento por aqui e eu volto com vocês. Obrigada, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. E lembrando que daqui a pouco você acompanha o desempenho das exportações de carne na primeira semana de maio. Os indicadores de preço do bezerro e do boi gordo fecharam a semana passada em queda. No acumulado deste mês, os preços estão em baixa. Veja os números do CPEA. O indicador de preços de boi gordo do CPEA apresentou queda de 0,41% no acumulado de maio. O dado tem como base o valor da arroba da última sexta-feira, dia 6. No primeiro dia útil do mês, 2 de maio, o indicador apontou R$ 154,07 a arroba. No dia seguinte, a arroba estava em R$ 154,03, segundo o CPEA. Na sexta-feira, o indicador de preços do boi fechou em R$ 154,02 a arroba. Os dados levam em conta uma média pesquisada na Praça de São Paulo. O indicador de preços do bezerro da Exalc CPEA apresentou queda de quase 5% no acumulado de maio. O dado tem por base o indicador da última sexta-feira, dia 6. O valor é de uma unidade de bezerro descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI. A pesquisa é uma média de preços da Praça de Mato Grosso do Sul. No primeiro dia útil do mês, 2 de maio, o indicador apontou R$ 1.435. No dia 3, a unidade ficou em R$ 1.414, caindo para R$ 1.353 na sexta-feira, dia 6, uma variação negativa de 4,89% no acumulado de maio. Os indicadores de preço do bezerro e do boi gordo desta segunda-feira ainda serão divulgados. Você vai ver os números daqui a pouco aqui no programa. E agora você acompanha a cotação da vaca pronta para abate nas principais praças de produção do país. Vamos saber como é que está a umidade no solo dos estados do sul do país. Confira a previsão com Thaíse Baroni. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Na região sul do país, a umidade do solo continua elevada em praticamente todas as áreas. E no último fim de semana, voltou a chover forte entre Santa Catarina e Paraná. Então, em toda essa área, a umidade do solo está muito elevada e o solo está muito encharcado. Lá no Rio Grande do Sul e nas áreas mais ao norte do Paraná, o solo também apresenta bons níveis de umidade, mas por lá o solo já não está tão encharcado.
Nos próximos dias ainda continua chovendo bastante entre esses dois estados, então o solo deve continuar encharcado. Inclusive, amanhã a previsão de chuva forte em toda essa área mais escura aqui do mapa. No Rio Grande do Sul também chove, principalmente na faixa norte do estado, mas por lá teremos uma chuva mais isolada e com baixos acumulados. Como teremos um aumento de nebulosidade e muita chuva entre os 3 estados da região sul, as temperaturas continuam bem amenas e os termômetros não sobem tanto. Nesses próximos 5 dias, como eu disse, é entre Santa Catarina e Paraná que teremos os maiores volumes de chuva, principalmente no estado paranaense. No norte e leste do Paraná, chove mais de 70 milímetros nos próximos 5 dias. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul do estado, o tempo fica mais firme, por isso, a umidade do solo pode cair um pouco em toda essa região. No segundo período, a chuva volta a se espalhar nos 3 estados da região sul, mas ainda é no Paraná que continua chovendo de maneira mais expressiva, 50 milímetros em toda essa região. No Rio Grande do Sul, volta a chover também na metade sul do estado, mas uma chuva de baixo acumulado, apenas 5 milímetros em 5 dias no centro-sul gaúcho e 30 milímetros no noroeste. Em Santa Catarina, continua chovendo bastante também nesses próximos 2 períodos. Eu volto com vocês no estúdio. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Veja no próximo bloco a cotação do bezerro em algumas praças de produção do país. E os números das exportações de carnes, suína, de frango e também bovina. Até já. Uma boa oportunidade de fazer excelentes negócios. Leilão Super Cruza, 17 de maio, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais de cruzamento industrial para cria, recria e engorda, durante a 38ª Expocan, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão Super Cruza, 17 de maio, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Triângulo Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes.
reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O fim da mastite começa aqui. Mastifin, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Direto de Camapuã, Rubens Catenassi oferece para você leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.500 machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Agrivale e Ricardo Nicolau Leilões apresentam Leilão Virtual Parceiros Agrivale. Domingo, 15 de maio, às 14 horas. 3.000 animais de corte para cria, recria e engorda, filmados em todo o Vale do Arinos e região norte de Mato Grosso, com transmissão ao vivo pelo Agrocanal. Cadastros e lances no 6635320077. Apoio Agrivale. Leilão Virtual Parceiros Agrivale. Realização Ricardo Nicolau Leilões. 5:07, horário de Brasília, nós voltamos com a cotação apurada pela Rural Business do preço do bezerro nas principais praças de produção. Você acompanha agora a cotação do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul, que fechou hoje, segundo estudo feito pela agência Rural Business, a R$ 1.420 a unidade. Uma queda nos últimos 30 dias de 4,05%. A média nesse período de 30 dias chegou a R$ 1.468,44 a unidade do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul. E agora no estado de Mato Grosso, Zaidan. Uma queda maior de 5,4% nesse estudo de 30 dias. No dia 8 de abril, a cotação estava em 1.480, isso é preço bruto, sem desconto de frete e imposto. Chegou a cair até 1.350 no dia 27 de abril e agora sobe para 1.420 na semana passada, chegando hoje a R$ 1.400, queda de quase 5,5%. Agora no Rio Grande do Sul, os terneiros por lá, Renata. No Rio Grande do Sul, Zaidan, queda de quase 4% nos últimos 30 dias, fechando hoje a R$ 1.350 a cabeça do bezerro, isso no estado do Rio Grande do Sul. A média nesse período chega a R$ 1.342,50 a cabeça do bezerro no estado do Rio Grande do Sul. A maior cotação nesse período foi no dia 8, R$ 1.400 a unidade. No estado de Goiás, Zaidan. Queda de 3,5%. Vamos dar uma olhada aqui. A maior cotação foi exatamente 30 dias atrás, R$ 1.400. Depois chegou até perto desse valor na semana passada, no dia 3, a R$ 1.380, mas hoje queda para R$ 1.350 a unidade. A variação no período,
3,57%, com média R$ 1.364. E agora o destaque é a campanha, o Boletim Campanha Aftosa 2016. Em Mato Grosso do Sul, quem está fazendo a fiscalização da vacinação, da imunização do rebanho contra a doença é Iagro. Os detalhes com Kylie Rodrigues. Campanha de vacinação 2016 contra a febre aftosa. Vamos saber mais informações com o Rubens, que é da Iagro. Rubens, quais são as regiões aí consideradas pela Iagro mais trabalhosas, né, aí em respeito da vacinação? Bom, a gente pode citar aqueles municípios do estado de fronteira, né, que a gente tem uma preocupação mais, digamos assim, maior, uma preocupação maior, porque são municípios, né, de divisa internacional, municípios onde a gente, nessa divisa internacional, a gente tem a chamada fronteira seca. Mato Grosso do Sul faz divisa com os países vizinhos em torno de 1.500 quilômetros. Desses 1.500 quilômetros, a metade praticamente é fronteira seca. Então os cuidados são maiores. Além desses, outros municípios fora da fronteira também, onde estão instaladas muitos assentamentos rurais. Então, aí a preocupação da gente realmente tem que ser reforçada, não só durante o período da vacinação, mas também durante todo o ano a preocupação da gente é maior em cima desses municípios. E como que a Iagro fiscaliza essas regiões? Bom, além da vacinação, é bom frisar que a vacinação é uma das ferramentas que o Serviço de Defesa Sanitária efetua, cobra dos produtores. A vacinação é apenas uma das ferramentas no sentido de preservar a sanidade do rebanho. Além disso, a Iagro faz a fiscalização o tempo integral, o ano inteiro, em relação principalmente ao trânsito dos animais. É que a gente faz a vigilância constante, a vigilância sanitária, prevenindo o trânsito de alguma forma irregular, conferindo documentação dos animais, ver se eles estão transitando, os caminhões transboiadeiros estão transitando com a documentação em dia. Então essa fiscalização, ela é período integral, nunca a gente baixa a guarda com ela. Ok, muito obrigada, Rubens. Informações necessárias, importantes, aí para você, amigo produtor. Kylie Rodrigues, para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. A demanda aquecida pela soja e pelo milho deixam os preços dos grãos ainda em alta no mercado interno. A gente volta para a Bolsa de São Paulo com Rafaela Fávaro. Rafa, quais os valores hoje da soja, do milho? Olha, Renata, de acordo com os pesquisadores do CPEA, a demanda aqui no Brasil segue muito aquecida e o dólar mais alto tem feito com que os compradores internacionais procurem os grãos aqui do Brasil, porque eles estão mais competitivos na comparação com os Estados Unidos. A soja, por exemplo, vem apresentando preços bem maiores do que nesse mesmo período do ano passado. Veja como ficaram os últimos 5 dias pesquisados pelo CPEA para a soja no estado do Paraná. Ela até chegou a passar dos R$ 79 a saca de 60 quilos. Na semana passada teve 2 dias de leve queda entre quinta e sexta, mas já começa esta semana com alta a R$ 78,86 a saca de 60 quilos. Somente nesses primeiros dias de maio, a soja já acumula ganhos de cerca de 2% em relação ao final de abril. O preço do milho na última semana passou dos R$ 50 a saca de 60 quilos, de acordo com o indicador CPEA pesquisado na região de Campinas. Segundo os pesquisadores, esse foi o maior valor desde que se começou a fazer essa pesquisa. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA. Bom, na última sexta-feira bateu esse recorde, chegando a R$ 50,01 a saca. Teve um leve recuo hoje, mas os valores continuam muito elevados. R$ 49,97 a saca é o preço negociado hoje na região de Campinas, de acordo com o CPEA. E agora você acompanha os preços do mercado futuro do milho, que também tiveram alta hoje. Veja só como ficaram as cotações
Para maio, R$ 51,01 a saca, tem um leve recuo de 0,08%. Só que os contratos mais longos ainda operam em alta. Julho sobe quase 1% e chega a R$ 45,75 a saca. Para setembro, o contrato mais negociado do dia, o milho ficou em R$ 41,65 a saca, sobe 0,60%. Em novembro, a R$ 42,80 a saca de 60 quilos, a alta de hoje é de 0,23%. E olha, Renata, essa alta no preço do milho provoca alta nos custos de produção de carne. E aí os produtores, criadores de frango, de suíno e até mesmo de boi buscam uma alternativa para a ração. Eles estão procurando a compra agora de farelo de trigo. De acordo com o CPEA, a procura muito grande não tem sido atendida porque não há produto suficiente no mercado brasileiro. Por conta dessa demanda muito alta, o preço do farelo de trigo em abril subiu mais de 7,5%. E a perspectiva é de que esses preços continuam em alta, porque não há esse produto, como eu disse, no mercado e a procura deve continuar aquecida. Renata, volto com você aos estúdios aí em Campo Grande e daqui a pouco eu trago os preços do mercado de carne, como é que ficaram hoje as principais cadeias de carne negociadas. Tá certo, Rafa. Até já. Pois é, os preços do milho continuam dando dor de cabeça para quem depende dele para alimentar os animais. E para piorar, tem também mantido o risco de quebra na produção. Veja os números do milho do CPEA. Os preços do milho têm batido recordes quase que diários no Brasil. Veja a comparação de preços da saca de 60 quilos com base na Praça de Campinas, em São Paulo, segundo o estudo do CPEA. Em abril de 2013, a saca valia pouco mais de R$ 33. Em abril de 2014, a saca estava na casa de R$ 31. No mesmo mês do ano seguinte, a saca ficou em R$ 29. Em janeiro deste ano, a saca já era cotada a R$ 37 em Campinas e em abril último a R$ 49. Bom, esse é o tema do comentário do João Pedro, que neste final de semana deu uma olhada em algumas lavouras de milho em Mato Grosso do Sul. Boa noite, João. Sardan, realmente o preço de abril de 2015, de 29 para 49 agora, um aumento de quase 100% que deu no preço do milho. Isso deve ser a exportação, muita exportação que o Brasil exportou em 2015, 28 milhões, mais 12 milhões agora no mês de 2016, enxugou os estoques. A entrada da primeira safra não foi suficiente para acalmar o mercado e o mês de abril foi um mês muito ruim. Nós estamos vendo na imagem, eu peguei umas espigas de milho numa lavoura, em São Gabriel do Oeste, que é uma região que até não sofreu tanto e são solos muito bons, muito bem adubadas, lavouras bem cultivadas e que as espigas são pequenas, os grãos são pequenos. Lá, aqui no Mato Grosso do Sul, nós trabalhávamos com uma projeção de chegar até 9,5 milhões de toneladas de milho. Dificilmente não haverá uma quebra superior a 1 milhão de toneladas. O mês de abril pegou muita lavoura embonecando, empendoando, e o calor muito alto, falta de chuva, judiou muito do milho. Há uns 12 dias atrás deu uma chuva boa em todo o estado, isso avançou pelo Paraná, avançou também para o Mato Grosso, amenizou as perdas, ou pelo menos parou o processo de perda. Você tem muito milho novo ainda que tem chance de recuperar. A temperatura noturna agora é bem menor que a diurna, isso é bom para o milho gosta disso, especialmente para encher o grão. Não há risco de geada a curto prazo, isso também é um outro fator positivo. Porém, esqueçamos os 57 milhões que é a Conab. E a previsão Brasil, alguns estados, como o caso de Goiás, que é o quarto maior estado produtor de milho segunda safra, a quebra vai ser bem significativa em função que as chuvas rarearam naquela região. Mato Grosso fala-se ao redor de 20 milhões de toneladas, Mato Grosso do Sul 8 milhões e 200, 8,300. O Paraná, pode ser que o Paraná seja o único estado que não haja uma quebra significativa, ao contrário, pode ter um pequeno aumento. Essa chuva que deu hoje no Paraná, com certeza ajuda muito, especialmente o milho do norte do Paraná. O oeste do Paraná já tem milho bem mais avançado. Vamos ver o comportamento do preço nos próximos 25, 30 dias, quando começa a entrar a primeiras ofertas de milho segunda safra. Vamos ver o comportamento do milho. O preço no porto não está reagindo, o preço no porto 37, 38, vai dificultar as exportações.
apesar de que o Brasil deve ter mais de 18 milhões de toneladas de milho contratadas para exportação no segundo semestre. A dúvida é se o produtor que vendeu a 16, como é que fica a situação dele, se ele houver uma quebra significativa ou quebra acima de 20%, 25% na sua expectativa de colheita. Vai ter muita emoção ainda no mercado de milho nos próximos meses. Ô João, bom, vamos falar da primeira semana de exportações. Semana agora de maio, o desempenho das carnes foi bom, né? Quais são os números? Olha, a carne recuperou bem, a carne bovina, nós estamos falando em 4,9, 4.900 toneladas dia, ou seja, se nós projetarmos isso, essa média permanecer durante o mês de maio, nós estamos falando em 110 mil toneladas, ou seja, voltaríamos ao mesmo patamar de março que nós chegamos a esse patamar. A grande surpresa, a soja está sendo um produto que está sendo muito exportado. A média hoje está em 525 mil toneladas. Nós estamos falando em 500 mil de toneladas por dia no Brasil, dia útil, exportação. E o João, farelo também, um outro nós produto. temos, viu, João, nós temos uma tela mostrando os números das exportações na primeira semana de maio. Vamos colocar até para auxiliar você no comentário. Você vê o volume, 2.633 mil toneladas em 5 dias úteis no mês de maio. Então, aliás, desculpe, 526 mil toneladas por dia. É um volume bastante expressivo. O farelo também de soja, que o Brasil está começando a exportar mais, que é um produto que ficou muito tempo estagnado, a exportação. 104 mil toneladas dia de farelo de soja. Vai ser um mês muito bom na exportação também de farelo de soja. A carne suína talvez seja um dos fatores que ajuda a amenizar a crise da suinocultura brasileira, seja a exportação de carne suína, com 3.400 dias. Se você comparar ao mesmo período do ano passado, em quantidade, estamos falando em 65% a mais do que ano passado. A carne bovina com 4.900 toneladas, podemos projetar, se continuar essa média, projetar 110 mil toneladas durante o mês de maio. E o frango, como sempre, com altíssimo desempenho, 16.300 toneladas dia. O frango deverá passar dos 330, 340 mil toneladas durante o mês de maio. A exportação tem sido a válvula de escape para essas duas carnes, especialmente o frango e a carne suína, Zé. Tá certo, João Pedro Cuti Dias. E agora a gente acompanha como fica a umidade do solo na região centro-oeste do país com Thaís Baroni. Na região centro-oeste do país, temos dois cenários distintos em relação à umidade do solo. Na maior parte da região, desde o norte do Mato Grosso do Sul, praticamente todo o estado do Mato Grosso e em Goiás, a umidade do solo está mais baixa e, portanto, a condição das pastagens está ruim. Já no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente na metade sul do estado, as chuvas têm sido mais frequentes e irregulares e, por isso, a umidade do solo e, consequentemente, a condição dos pastos está melhor. Inclusive, no último fim de semana, choveu de maneira intensa e volumosa em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Inclusive, o solo está bem encharcado nessa área de divisa com o estado do Paraná. E ainda é nessa região que vai continuar chovendo forte nos próximos dias. Amanhã, inclusive, há previsão de chuva intensa e volumosa em toda essa área mais escura aqui do mapa, que pega praticamente todo o estado do Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso também chove, mas a chuva fica concentrada na faixa oeste do estado. Na faixa leste do Mato Grosso, em praticamente todo o estado de Goiás, o tempo continua firme com temperaturas mais elevadas. Lá no Mato Grosso do Sul, como teremos um aumento de nebulosidade e chuva um pouco mais intensa, as temperaturas ficam mais amenas, principalmente na região de divisa com o Paraná. Nesses próximos 5 dias, ainda é sobre essa área que teremos os maiores volumes de chuva. Nesse período, no estado do Mato Grosso e em Goiás, o tempo fica um pouco mais firme, portanto, a umidade do solo deve continuar baixa. No segundo período, a partir do dia 14 de maio, a situação não muda muito. A chuva até se espalha um pouco mais em algumas áreas do Mato Grosso e no sul de Goiás, mas em toda essa região teremos baixos volumes acumulados nesse período, de 14 a 18 de maio. Ainda no Mato Grosso do Sul, principalmente no extremo sul do estado, que continua chovendo de maneira mais expressiva. Eu volto com vocês no estúdio. O Adriano Edival apresenta agora alguns dos melhores touros da raça holandesa do mundo. Boa noite, Adriano.
Boa noite a você, Zaidan. Boa noite ao amigo de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi e acompanha o programa Pecuária BR. Você está vendo aqui, ó, produtos exclusivos da melhor genética leiteira do mundo. É disso que eu estou falando, meu amigo. Eu estou falando de produtos que foram escolhidos, que foram encontrados? Não. Eu falo para você de produtos que foram identificados. E eu estou falando que dos 10 melhores touros identificados do planeta, 7 desses touros são da Select Series. E aí, desses 10 touros, o melhor deles é o Super Sire. É esse que está na tela aí. Esse touro produziu 3 touros. Eu estou falando do Sanborn, estou falando do Ball Game, estou falando do Kelby. São 3 touros de exceção. E esses touros têm o seu material genético comercializado através da parceira da Select Series, que é a SBS Genetics. A importação foi de 50 mil doses. E agora, essas 50 mil doses foram fracionadas em pacotes com 50 doses. Então, o seu investimento precisa ser, no mínimo, pacotes com 50 doses. Agora, o que mais chama atenção é que quando você faz o investimento em um touro qualquer, você vai pagar e ter os custos e despesas muito próximos de quando você faz o investimento em um touro de uma boa genética. E aí, agora, o resultado final, ele é completamente diferente disso que eu estou comentando. Quando você faz o investimento em um touro qualquer, o resultado você já sabe que ele é catastrófico. Agora, quando você faz o investimento num touro de ponta, como esses touros que eu te apresento, aí você tem certeza do resultado, você sabe que ele é extremamente positivo. Estou apresentando para você touros que tem, ó, tem o primeiro lá, 1.849 libras positivas para leite, o outro, Sanborn, 1946 e o outro 1935. Você sabe o que isso significa? Aproximadamente 800 quilos a mais por lactação. Então, se você fizer uma continha simples, você vai ver que o resultado ele retorna no seu bolso. E é isso que todo mundo busca. Ninguém trabalha por esporte. Agora, vamos falar de quê? Vamos falar de GTPI. Olha como eles são positivos. O primeiro, mais de 2.500 libras. O terceiro, mais de 2.400 libras. E o segundo, mais de 2.400 libras também. Vida produtiva, 5.9, 4.7, 4.5. Ou seja, são fêmeas com úbere muito bem aderido. São fêmeas com vida produtiva, ou seja, longevas. E vão produzir por muito mais tempo e com qualidade na sua produção. Não adianta nada você ter uma vaca que produz 15, 20, 30 quilos de leite dia por lactação, de repente, de repente o úbere cai dessa fêmea. Pronto, então não resolveu o problema, não adiantou nada. Você precisa de fêmeas longevas, com menor intervalo entre partos, fêmeas que têm uma maior produtividade, com boa longevidade, saudáveis. Fêmeas que de menor incidência de mastite, fêmea que não tenha dificuldade no parto, fêmea que não tenha dificuldade para emprenhar, né? Então, tudo isso, meu amigo, é ponto positivo na hora de fazer o investimento. Pegando o telefone agora, ligando, a ligação é de graça, você não vai pagar a ligação. 0800 033 3333, você vai falar com um atendente lá no call center. Eles estão treinados para direcionar o seu investimento para o touro que mais encaixar dentro do seu perfil. Se isso não acontecer, você pode pedir uma consulta técnica, porque por telefone o técnico vai te orientar e vai falar, ó, você investe em tal touro. Não, sou produtor de bezerras, então você investe em tal touro que ele vai dar um resultado bastante expressivo. Minhas fêmeas estão com dificuldade no parto, novilhas estão com dificuldade para emprenhar, para conceber ou reconceber, então você vai usar tal touro, os touros são indicados e todos eles agregam muito valor na sua propriedade. Existe somente uma forma de você aumentar a produtividade sem mexer na infraestrutura. Qual é? Pergunta para mim, Juninho, qual é? Uai, investindo em genética. Faz o investimento em genética, o resultado ele aparece a olhos vistos. Você vê, fez o investimento em genética, o resultado é certeiro, é positivo, meu amigo. Não gasta pólvora boa dando tiro em qualquer caça. Tem que atirar em trem que dá resultado. O resultado tem que aparecer. Você precisa fazer investimento em boa genética e o resultado, ele aparece. Pode ficar tranquilo. Então pega o telefone agora, 0800 033 3333. Esse é o telefone do investimento certo. E esse produto que eu te apresento, você tem que encaixá-lo na planilha azul.
e nunca na planilha vermelha da despesa. Despesa não. Se você fizer um investimento em qualquer material genético, de repente pode até cair na vala comum e aí você vai ter que anotar na planilha da despesa que fez o investimento errado. Agora, quando você faz investimento certeiro, com esperança de resultado próximo, muito próximo da realidade, do que você busca, do que você quer, né? Porque nós estamos falando de genética, nem sempre 2 e 2 são 4 dentro da genética, não estou aqui para te contar mentira também, então você tem que colocar todo esse investimento na planilha azul, porque você está fazendo um investimento e tem a certeza que o resultado é aquilo que você espera ou muito próximo daquilo que você espera. Repetindo mais uma vez o telefone, está à sua inteira disposição, 0800 033 3333. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Eu vou conversar com o Gustavo D'Angelo, que está na Fazenda Santa Inês, lá em Barretos, vai falar-nos a respeito de 3 eventos que o Senepol 3G estará realizando. Tem o leilão de touros, leilão de embriões, 11, 12 e 14. Leilão de touros, leilão de embriões e leilões de animais da raça quarto de milha. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a equipe da Central Leilões também, porque hoje tem o leilão lá de Alta Floresta. Excelentes animais estarão à disposição do mercado. É o leilão Vaca Preta e os seus convidados. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Renata, é com você. Tá certo, Adriano, que traz daqui a pouco os destaques da nossa agenda de leilões. E veja a seguir os preços do boi gordo e também do bezerro. Nós já voltamos. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Não perca este grande evento, Leilão do Fazendeiro 26 anos, 19 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de bezerros da raça Nelore, durante a 38ª Expocan, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão do Fazendeiro 26 anos. 19 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Triângulo Leilões. Transmissão Canal do Boi. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal.
7 horas e 23 minutos. Agora os preços das carnes negociados hoje. Nós vimos agora há pouco que as exportações das carnes na primeira semana deste mês estão aquecidas. Em abril também o desempenho foi muito bom. Só para fazer uma comparação, as importações da China, as importações da China de carne suína, de frango no mês de abril, o volume importado foi o dobro das importações chinesas no mês de abril. Vamos saber como é que estão os preços com a Rafaela Fávaro. Rafa, quais são os números? Olha, Zaidan, essas compras da China de carne de frango subiram 108% em abril de 2016, na comparação com abril de 2015, para ser mais exata. A BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, compilou esses dados da Secretaria de Comércio Exterior e trouxe essas informações. Veja só nesse gráfico como foram essas compras chinesas da carne de frango. Em abril do ano passado, os chineses compraram 24.800 toneladas de carne de frango e em abril deste ano foram 51.500 toneladas. Esse número, como eu disse, é 108% maior. O volume foi o dobro. Só que mesmo com as exportações aquecidas, tanto para carne de frango quanto para carne suína, os preços têm permanecido praticamente estáveis, porque o consumo interno segue ainda baixo e os custos de produção continuam elevados. Veja como ficaram os valores do frango congelado aqui no estado de São Paulo. Ele tem variado um pouco, teve uma melhora nos últimos dias, hoje está em R$ 3,78 por quilo, mas sem uma alta expressiva. As exportações do suíno no mês passado, por exemplo, foram as melhores para o mês de abril desde 2007. Mesmo assim, o preço negociado aqui no Brasil segue baixo para o produtor. Veja agora os números apurados pelo CPEA para o suíno vivo em Santa Catarina. Os valores até tiveram uma alta no último dia 4 de maio, mas agora seguem quase estáveis, hoje a R$ 2,86 por quilo. Queda também para os preços do bezerro e do boi gordo nos últimos dias. Começamos agora pelo bezerro, que neste mês de maio, somente nesses primeiros dias, já acumula uma baixa de 5,5%. Veja como estão os valores apurados pelo CPEA. O preço vinha acima dos R$ 1.400 na semana passada, teve uma queda já na última quinta e sexta-feira e começa essa semana a R$ 1.344,85 por cabeça em Mato Grosso do Sul, mais uma queda, portanto, para o preço do bezerro no mercado físico. No mercado físico do boi gordo também os preços têm ficado abaixo dos R$ 155,00 arroba, valores que eram vistos, por exemplo, no final do mês de abril. Veja como ficaram as cotações de acordo com o CPEA aqui no estado de São Paulo. Em relação à última sexta-feira, o preço ficou praticamente estável a R$ 154,03 arroba. No acumulado desses primeiros dias de maio, o boi gordo já perde 0,40% no mercado físico em relação ao final de abril. E para finalizar, você acompanha agora o boi gordo no mercado futuro, como foram negociados os principais contratos aqui na BMF Bovespa hoje. Veja agora os valores. Contrato de maio a R$ 154,32 arroba, sobe 0,70%. Para junho, R$ 155,90 arroba, com alta de 0,58%. Outubro foi o contrato mais negociado do dia, ganhou 0,55% e chegou a R$ 164,83 arroba. E para novembro, boi gordo a R$ 164,78 arroba na BMF Bovespa, com alta hoje de 0,35%. Portanto, Zaidan, enquanto os preços do boi gordo seguem pressionados no mercado físico, no mercado futuro nós começamos a semana com uma boa notícia, alta para as cotações, principalmente para os contratos mais longos. Eu encerro por aqui essa minha participação, volto aos estúdios em Campo Grande. Obrigado, Rafaela Fávaro. Daqui a pouco, a cotação do boi gordo, região por região aqui no país. E as chuvas têm sido bem irregulares na região nordeste do país, o que deixa o solo e, consequentemente, os pastos bem secos. E, consequentemente, prejudica a produção de carne e também de leite na região. Os detalhes com Thaís Baroni.
No interior da região nordestina, o solo continua muito seco por conta da falta de chuvas. Na verdade, em grande parte da região, toda essa área laranja aqui do mapa apresenta baixos índices de umidade do solo e, portanto, os pastos estão bem secos. A chuva tem ficado mais concentrada na faixa litorânea da região nordeste, onde a umidade do solo está mais elevada. E ainda é nessa área que teremos os maiores volumes de chuva nos próximos dias. Inclusive, amanhã, a previsão de chuva forte em toda essa área escura aqui do mapa, que pega grande parte do litoral nordestino. No interior da região, que predomina ainda é uma condição de tempo mais firme e seco, com temperaturas mais elevadas, que ajudam a aumentar a taxa de evapotranspiração e, consequentemente, deixar o solo mais seco. Nesses próximos 5 dias, ainda chove bastante na metade norte da região nordeste e em alguns pontos do litoral. Na Bahia, teremos pouca chuva, tanto no primeiro quanto no segundo período. Entre os dias 14 e 18 de maio, até volta a chover um pouco no litoral baiano, mas uma chuva de baixo acumulado. No interior do estado, no sul do Maranhão, do Piauí e também no interior da região nordestina, teremos pouca chuva agora nos próximos dias. Na região norte, a situação é um pouco diferente. A umidade do solo está mais elevada em praticamente todas as áreas da região, mas também é na faixa norte da região que o solo está bastante encharcado, principalmente entre o oeste do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também no estado do Amapá. Na parte mais ao sul da região norte do país, as chuvas têm diminuído nos últimos dias e por isso a umidade do solo começou a cair um pouco, principalmente entre Acre e Rondônia, mas ainda assim os valores estão bons. A situação só está ruim mesmo nas áreas ao sul do Pará e principalmente no estado do Tocantins, onde o solo está bem mais seco. Nesses próximos 5 dias, a chuva ainda continua bem distribuída sobre toda a região norte. Inclusive, amanhã, há previsão de chuva em praticamente todas as áreas. E, mais uma vez, entre o Amapá e o norte do Pará, é que chove com um pouco mais de força. Nas áreas claras do mapa, no sul do Pará e no Tocantins, o tempo continua mais firme e deve ficar assim pelos próximos 5 dias. Não há previsão de chuva, principalmente na metade sul do estado. Já nesses próximos 5 dias, a chuva continua mais bem espalhada em grande parte da região e é lá no estado de Roraima que chove de maneira mais intensa e, portanto, por lá, o solo continua mais úmido. No segundo período, a situação não muda, o que muda são os volumes de chuva, que diminuem um pouco em relação ao período anterior. Mas a chuva continua bem distribuída em praticamente todos os estados. E, mais uma vez, a exceção é o estado do Tocantins. E as áreas ao sul do Pará também devem receber pouca chuva. Então, nos próximos dias, a umidade do solo deve continuar elevada em grande parte da região, mas no sul do Pará e do Tocantins, o solo vai continuar mais seco. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís Baroni. Acompanhe agora a cotação do boi magro em todo o país. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB. Dessa cotação do boi magro, nós temos estudos para algumas praças. Vamos começar com Mato Grosso do Sul. Nos últimos 30 dias houve uma queda de 3,4%. A cotação saiu de R$ 2.050 no dia 8 de abril, chegando hoje a R$ 1.980, 3,4%. A média ficou em 2016. A maior cotação neste período foi exatamente a de 30 dias atrás, R$ 2.050. Vamos ver agora a cotação no Mato Grosso, Renata. No estado de Mato Grosso, queda de 2,5% nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.950 na data de hoje. Nos últimos 30 dias, de 8 de abril a 9 de maio, a média chega a R$ 1.987, a média do bezerro no estado de Mato Grosso. E no estado do Rio Grande do Sul, Zaidan? Também queda. Vamos acompanhar esse estudo dos últimos 30 dias. A cotação saiu de 2020 no dia 8 de abril, subiu para 2030, uma semana depois foi queda. R$ 2.010 a partir do dia 28 de abril, chegando hoje a redondos R$ 2.000
por unidade de boi magro. Esse preço é bruto, sem desconto de frete e impostos. Queda de 1% nos 30 dias. A média ficou em R$ 2.018 no estado. Agora, Goiás, Renata. Queda também, Zaidan, fechando hoje a R$ 2.150 no estado de Goiás. A queda chega a 0,46% nos últimos 30 dias. Maior cotação chegou no dia 14 e fechou a R$ 2.180 até o dia 27 de abril. E a média, portanto, chega a R$ 2.164 boi magro no estado de Goiás. Ainda as exportações brasileiras do agronegócio. No mês passado, as exportações de carne caíram. Veja essa e outras notícias aqui no programa. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em abril, o Brasil exportou 86.600 toneladas de carne bovina in natura. Tal volume representou uma queda mensal de 21,9%, mais alta anual de 4%. Para o faturamento de 339 milhões de dólares, houve queda mensal de 17,6% e recuo anual de 2,2%. No acumulado do ano, janeiro a abril, houve aumento de quase 19% no volume exportado e alta de quase 8% na receita frente ao mesmo período de 2015. A combinação entre excesso de chuvas durante o período de plantio e estiagem no mês de abril reduziu o potencial produtivo das lavouras de segunda safra de milho da região de Dourados, Mato Grosso do Sul. Isso foi o que constatou a equipe do Rally da Safra 15/16. Agricultores projetam que a colheita será significativamente menor do que a do ano passado. A Agroconsult estima que o rendimento médio das lavouras no estado será menor que 2015. A mais recente projeção é de que serão colhidas 85 sacas por hectare na safra atual, ante 94 sacas por hectare no ciclo anterior. O saldo da balança comercial da primeira semana de maio de 2016, com 5 dias úteis, registrou superávit de 1.233 bilhões de dólares, resultado de exportações de 3.979 bilhões de dólares e de importações de 2.746 bilhões de dólares. As exportações na primeira semana de maio apresentaram média diária 5,1% abaixo da média de maio do ano passado, por conta principalmente de petróleo em bruto, café em grão, fumo em folhas, minério de ferro, carne de frango e carnes salgadas. E agora você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões com ele, Adriano Edival. Opa, estamos de volta para trazer até você oportunidade de investimento. Eu sempre digo que às vezes acontece alguns leilões aqui pelo SBA que não é uma questão de preço, é uma questão de oportunidade. São oportunidades que são propostas na hora que você quer ser criador de Senepol, por exemplo, porque eu vou conversar agora com o Gustavo D'Angelo, que vai conversar com a família Garcia, e eu vou colocar dessa forma, porque às vezes ele conversa com o Paulo Garcia. Rapaz, eu gosto de conversar com o Paulo Garcia também, porque ele tem muita informação para passar para a gente, porque por causa da experiência, vivência, isso a gente não aprende em faculdade, né? Ó, o Paulo Garcia, a dona Vilma também sabe muito do Senepol, e eu estou falando do Senepol porque serão comercializados nesta semana, mais precisamente a partir do dia 11, nós temos touros, embriões e também cavalos da raça quarto de milha, é um quarto de milha brasileiro importado. Quer ver? O Gustavo D'Angelo vai aparecer por aqui. Ô Gustavo, boa noite para você, seja bem-vindo. Choveu aí, Gustavo? Porque aqui vou te contar uma coisa, viu? Desceu uma água que cachorro não bebe. Olá, muito boa noite, Adriano Edival, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. Olha, não choveu não, viu? Tá um clima agradável aqui em Barretos, viu, Adriano? Mas desta vez, Adriano, eu não vou conversar com ninguém da família Garcia, não. Tô aqui com o Luiz Jacinto, que é o assessor do leilão. Ele também tem bastante informação para passar pra gente, né, Luiz? Vamos contar um pouco sobre a oferta, o que vai ser ofertado no primeiro dia, na quarta-feira, dia 11. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Quarta-feira serão ofertados os machos que a 3G coloca. São machos avaliados pelo IZ, pelo Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, todos avaliados pela pesquisadora Renata e todos de muita boa qualidade, tanto como morfologia,
amplitude, precocidade, tanto como genealogia. Então, a 3G mostra ao mercado os touros campeões, todos avaliados, todos superiores, elite, que a 3G transforma isso, o criador ganha mais peso dos seus bezerros. É importante a gente ver alguns exemplares aí na tela. É importante a gente destacar, Luiz, esse comprometimento que a família Garcia, que a Senepol 3G tem em se tratando da avaliação dos animais, né? Gustavo, a família 3G, ela preza em primeiro lugar a avaliação. Então, todos os seus animais 100% dentro do plantel são avaliados. Tanto pelos testes de performance, tem CRV Lagoa, o Alta Performance, o IZ e o Max Performance ABS. Então, a família 3G, Senepol 3G, preza em avaliação. Então, o que ele coloca no mercado são todos animais reprodutores, avaliados, elite e superiores, tendo entre os elites 3 campeões que podem ser touros de central e fazer repasse em doadoras também provadas. Vamos destacar quais foram os critérios que vocês adotaram na escolha dos animais que vão ser ofertados, ô Luiz. Os machos, eles passaram por uma avaliação muito criteriosa lá no IZ. Tem macho do IZ, tem macho da CRV Lagoa, macho do Alta Performance e o que a gente prezou bastante nos machos: peso final, ganho médio diário, acabamento de carcaça, que a gente está vendo que espessura de gordura hoje está sendo muito utilizado para a gente segurar, como se diz, para a gente poder fazer uma carcaça para exportação. A gente olhou também muito os libidos do macho, perímetro escrotal. Então, tudo que a gente pode avaliar dentro do macho, tanto com características morfológicas, características de carcaça e reprodutivas, a 3G, junto com o IZ e os outros testes de performance, fez hoje para disponibilizar isso no mercado. Qual que é a média de peso desses animais que vão ser ofertados? Gustavo, hoje a média desses animais está entre 16 a 20 meses. Esses animais está na média de 600 quilos mais ou menos. Touros que estão prontos para ser colocados diretos na vacada hoje do Brasil inteiro. Legal, então. Esse leilão, então, são cerca de 50 reprodutores, é isso? Isso, 50 reprodutores da melhor qualidade, da maior qualidade que a 3G oferece ao mercado. Certo, então, lembrando, esse leilão ocorre na quarta-feira, dia 11 de maio, né? Então, cerca de 50 touros serão ofertados a partir das 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Aí, na quinta-feira, nós teremos o terceiro leilão virtual Embriões Senepol 3G e convidados. São as sementes do futuro, é isso que vocês chamam? Com certeza. Hoje, uma técnica utilizada que a gente está utilizando muito para os pequenos produtores ou o pessoal que quer uma genética diferenciada, são as compras dos embriões das melhores doadoras da 3G e dos convidados também. A 3G preza em colocar as suas melhores doadoras, como a Joia que está passando aí agora na televisão, Beta 08, 1241, Juruna. Então, as melhores doadoras, a Senepol 3G colocou com os melhores touros provados, touros raríssimos e touros importados. Qual que é a quantidade de embriões serão ofertados, Luiz? A quantidade de embriões são pacotes fechados de no mínimo 15 embriões. Então, o comprador vai estar comprando 15 embriões com a garantia de 33%, que é garantia de 5 prenheses. Então, a 3G garante que vai oferecer 5 prenheses para o comprador. Então, você pode ficar sossegado. Se deu 3, 2, 1 prenhez, a 3G vai garantir mais 5 prenheses. E outra coisa, Gustavo, todas as transferências de embriões que a gente fez, tanto congelado, a gente conseguiu média de 40%, 50% até 60% de taxa de prenhez nesses embriões. Legal, aí tá Luiz Jacinto trazendo as informações aí desses dois eventos que terão a transmissão pelo SBA. Lembrando que no dia 12 também, esse leilão de embriões, serão então 50 lotes de 15 embriões a partir das 8h30 da noite também aqui pelo Canal do Boi. Aí no dia 12, se estendendo para o dia 13, ou seja, quinta e sexta-feira, nós teremos também o ciclo de palestra, a terceira edição do evento Mulheres do Senepol, o encontro das mulheres do Senepol, que contará com várias palestras sobre a raça e sobre o cenário do agronegócio nacional, ministradas por profissionais renomados na área. Entre os palestrantes, inclusive, está o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Arnaldo Jardim.
Aí no sábado nós teremos o leilão Farm Horse quarto de milha, que estará disponibilizando ao mercado 50 lotes do melhor do quarto de milha de trabalho. Então será a partir das 11 horas da manhã pelo Agrocanal. Adriano, essas são as informações, mas a gente volta aí dentro da programação Na Batida do Martelo. Valeu, grande abraço a você, muito obrigado pelas informações. Estou vendo até uma cachaçinha do Sanepal 3G ali, ó. Que beleza, hein? Aqui é Maldentão daqui a pouquinho, né, Gustavo D'Angelo? Daqui a pouquinho ele volta aqui no canal do Boi, mas dentro do programa Na Batida do Martelo com mais informações. Eu volto com você, Zaidan. Obrigado, Adriano e Edival. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar um pouco mais da nossa agenda de leilões. Tem também a cotação do boi gordo. Hoje, preços estáveis em todo o país. Até já. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Não perca este grande evento. Primeiro leilão Estância Vaca Preta e convidados. 9 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 5.000 animais para cria, recria e engorda. Em Alta Floresta, Mato Grosso. Primeiro leilão Estância Vaca Preta e convidados. 9 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A reprodução é a variável mais importante no quesito resultado financeiro da propriedade de corte e leite. Para colaborar com melhores resultados, a ERTAP indica o uso do roborante. A reprodução bovina, seja ela de corte ou de leite, ela depende de bons resultados para diminuição do custo da produção do bezerro ou bezerra desmamada e garantia do sucesso financeiro da propriedade. As matrizes a serem cobertas devem estar com seu organismo no máximo do seu funcionamento, para que o resultado das coberturas seja o melhor possível. Pela alta disponibilidade dos seus nutrientes, o roborante atua de maneira a evitar ou tratar as perdas de produtividade, garantindo com que todo o organismo do animal atue de uma maneira mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal.
Agrivale e Ricardo Nicolau Leilões apresentam Leilão Virtual Parceiros Agrivale. Domingo, 15 de maio, às 14 horas. 3.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Filmados em todo o Vale do Arinos e região norte de Mato Grosso. Com transmissão ao vivo pelo Agrocanal. Cadastros e lances no 6635320077. Apoio Agrivale. Leilão Virtual Parceiros Agrivale. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região sudeste do país com Thaís Baroni. Na região sudeste do país também temos duas situações distintas em relação aos níveis de umidade do solo. No centro-norte de Minas e no Espírito Santo tem chovido muito pouco desde o início do ano até agora. Por isso o solo e, consequentemente, os pastos estão bem mais secos. Já na metade sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e principalmente no estado de São Paulo, a umidade do solo, que tinha caído bastante no mês de abril, voltou a subir um pouco mais nas últimas semanas. E nessa área, a umidade do solo e, consequentemente, o desenvolvimento das pastagens está um pouco melhor. Nos próximos dias, ainda em toda essa região que vai continuar chovendo um pouco mais. Amanhã, inclusive, há previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Nesses pontos mais escuros aqui do mapa, que pegam o leste, centro e também oeste do estado de São Paulo, a chuva também vem com um pouco mais de intensidade. Já lá no centro-norte de Minas e no Espírito Santo, não há previsão de chuva amanhã e pelos próximos dias. Nessa área do estado de São Paulo, como teremos um aumento de nebulosidade e chuva, as temperaturas continuam um pouco mais amenas. No extremo sul do estado, inclusive, máxima de 22 graus. Já no centro-norte de Minas, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, as temperaturas sobem um pouco mais. Nesses próximos 5 dias, ainda em toda essa região, que vai continuar chovendo de maneira mais expressiva. No oeste de São Paulo e também no sul de Minas Gerais, chove até 50 milímetros em 5 dias. Então, a umidade do solo vai voltar a subir um pouco mais agora na próxima semana. Enquanto isso, no centro-norte de Minas, no Espírito Santo e também nas áreas ao norte do Rio, continua chovendo pouco, tanto no primeiro quanto no segundo período. Então, por lá, a condição das pastagens deve continuar bastante ruim. Nesse segundo período, continua chovendo ainda no estado de São Paulo e, inclusive, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade. Entre os dias 14 e 18 de maio, chove 50 milímetros em praticamente todas as áreas do estado e também em algumas áreas do sul de Minas. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá! Muito obrigado, Thaís Baroni. 10 para as 8, horário de Brasília. Vamos falar um pouco mais da nossa agenda de leilões. Éder Catatal Benite, leiloeiro, nosso companheiro, bate o martelo amanhã às 8h30 da noite no leilão virtual de gado de corte da Leilosul. Uma única marca, uma única agropecuária vai ofertar 1.500 animais, Catatal. Muito boa noite. Boa noite a você, Jorge. É um prazer imenso estar aqui no Pecuária BR, junto com você. Estava com saudade. Agora, falar desse evento é realmente uma importância, é uma significância em relação ao que será, o que já foi desmamado. Nessa primeira etapa, é bom lembrar que serão em 2 etapas, e a primeira etapa acontece amanhã. Serão ofertados 50% machos e 50% fêmeas. Olha as novilhas no vídeo. Para vocês terem uma ideia, essa agropecuária dividiu em 2 propriedades. O lote só de fêmeas é de uma propriedade que faz parte do grupo. E o lote só de machos é de outra propriedade, de outra fazenda, mas bem próximo. Uma é a 40 quilômetros de Bataguaçu e a outra propriedade, 45 quilômetros de Bataguaçu. Evidente mesmo que... dono, mesmo grupo. Mesmo grupo, só que são irmãos, quer dizer, uma fazenda toca mais, comercializa fêmea e a outra propriedade vende mais macho. Então, e segura, evidentemente, suas fêmeas para fazer a sua reposição. Então, todo esse trabalho, todo esse capricho, vem em função que a fazenda, ela, nessa primeira etapa de 2016, que termina, evidentemente, no mês de junho, ela tem o compromisso de colocar no mercado 3.000 cabeças. 1.500 cabeças amanhã
e 1.500 cabeças no final do mês. Ou seja, quem comprar esses animais vai buscar no mesmo local. Perfeito. 40 quilômetros Isso, a diferença é pouca, é 5 quilômetros. Macho e fêmea, né? É, 5 quilômetros de diferença. Um detalhe, o leilão ele vai se proceder em 3 parcelas, do primeiro lote até o final. Entrada 30/60 ou 30 dias direto, a condição de pagamento do leilão. Nessas duas propriedades, que às vezes o cliente fica pensando, será que embarca carreta alta? Será que embarca Julieta? Será que embarca linguiça? Será que embarca carreta baixa? Meu amigo, embarca carreta alta, carreta baixa. Na carreta baixa, você pode ter a certeza Julieta, linguiça. Você vai poder também embarcar no truque alongado. Se você quiser sair a pé também, não tem problema. Tem essa parte de logística também. O acesso é fácil. Fácil, demais da conta. Então, todo esse trabalho, todo esse capricho, quer dizer, um gado, as novilhas, ela vai no seu sobriano, quer dizer, 16, 15, 16 meses. Os machos, também nessa mesma conduta, 16, 17 meses. Aí, ó, olha os machos no vídeo. A gente observa que é um gado que já foi desmamado faz tempo. Quer dizer, é o trabalho, é a estrutura, é a qualidade nos machos também, e numa condição diferenciada, em 3 parcelas, entrada 30/60, para que o amigo realmente possa fazer o bom negócio. A transmissão será amanhã, através do canal do Boi, às 20h30, eu estarei iniciando o leilão com os amigos de todo o Brasil. É mais um leilão, é mais um projeto da Leilosul, com essa agropecuária, na primeira etapa do ano, e evidente, com 3 mil reses no primeiro leilão, essa oportunidade amanhã pelo canal do Boi. Um abraço para o Soriano, Marcos Soriano, de sua equipe. Obrigado, Catatal, um ótimo leilão para você. Obrigado a você de poder estar aqui de volta no programa e matar saudade e falar um pouquinho daquilo que eu particularmente tenho uma paixão, que é a bovinocultura. Obrigado. Obrigado. Renata. E o mercado com preços estáveis para a arroba do boi gordo? Veja essa e outras notícias do agronegócio. A retirada da vacinação contra a febre aftosa é um desafio da cadeia produtiva que beneficiará não apenas os produtores, que passarão a economizar o valor das doses, mas ao país, que se tornará mais competitivo no mercado internacional da carne. A medida permitirá ao Brasil acessar um mercado ao redor de 12 bilhões de dólares, representado por países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, México, entre outros, que não compram carne resfriada ou congelada de países que ainda adotam a vacinação contra a doença. A iniciativa é considerada fundamental para o avanço do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa e encontra amplo apoio por parte dos agentes da cadeia. É o que mostra a pesquisa inédita realizada pelo Conselho Nacional da Pecuária de Corte, com mais de 20 entidades do segmento agropecuário, entre federações, sindicatos e representantes da indústria. Mercado com pouca movimentação e preços estáveis em São Paulo. A arroba do boi gordo em Araçatuba e Barretos está cotada em R$ 153,50 e R$ 153,00 à vista, respectivamente. Desde o início deste ano, houve valorizações de 3,7% e 4,4% para o macho terminado na mesma ordem. Existem ofertas de compra abaixo da referência, assim como observado no fechamento da última semana. As programações de abate dos frigoríficos paulistas atendem entre 4 e 5 dias. No panorama geral, o cenário também é de baixa movimentação. O período de início de mês e a circulação dos salários não trouxeram melhoria para o mercado atacadista de carne com osso. O escoamento continua lento. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,20 o quilo, queda de 7,1%, frente aos R$ 9,90 o quilo no início de 2016. Bom, vamos ver então os preços do boi, poucos negócios, como você acabou de ver. Vamos começar com a região sudeste do país. Temos a cotação da Rural Business, boiada BBB, e temos também a cotação da Scott Consultoria, ambas à vista da Scott e boiada comum. São Paulo, R$ 158,00, Minas Gerais, R$ 142,00, Rio de Janeiro, cotação da Rural Business, R$ 152,00. Os preços estão estáveis em todo o país. Vamos ver agora preços Scott.
Em Barretos, 153. Em Araçatuba, um pouquinho mais, 153,50. No Triângulo Mineiro, 139,50. Na capital mineira, Belo Horizonte, R$ 138,00, que é o mesmo valor para o norte de Minas. No sul do estado, R$ 143,00. No Rio de Janeiro, R$ 148,00. Vamos ver agora a cotação na região sul do país, Renata. Começando, preço Rural Business na região sul do país, Paraná, R$ 152,00. Santa Catarina, R$ 159,00 a arroba. Ainda região sul do país, preço Rural Business, Rio Grande do Sul, R$ 5,40 o quilo vivo do boi gordo. Agora, preço Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 148,00 e oeste de Santa Catarina, R$ 158,00 a arroba. Ainda região sul, preço Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,30 o quilo vivo do boi gordo e em Pelotas, R$ 5,25 o quilo vivo. Agora a região centro-oeste, Zaidan. Vamos começar com os preços apurados pela Rural Business. Em Goiás, R$ 139,00. Em Mato Grosso do Sul, R$ 141,00. Vamos ver agora a cotação no Mato Grosso, no sul do estado, R$ 138,00. Vamos ver agora preços Scott Consultoria à Vista, boiada comum. Em Goiânia, 133, no sul do estado, 135, em Campo Grande, 138, Três Lagoas, 137, ainda em Mato Grosso do Sul, Dourado, 137, Três Lagoas, R$ 136,00. Em Cuiabá e Rondonópolis, 134, no norte do estado, 129, no sudeste, 133, no sudoeste, R$ 132,00. Agora, regiões norte e nordeste, Renata. Vamos lá, Zaidan, norte e nordeste do país, preço Rural Business, Bahia, R$ 148,00 e Maranhão, R$ 142,00. Ainda preço rural, Pará, R$ 135,00 arroba e Tocantins, R$ 136,00. Ainda região norte e nordeste do país, Rondônia, R$ 127,00 a arroba. Agora vamos preço Scott à vista. Oeste da Bahia, R$ 144,00. Sul do estado, R$ 137,00 a arroba. Oeste do Maranhão, R$ 138,00. Ainda Scott à vista, Redenção no Pará, R$ 129,00. Marabá, R$ 128,00. Paragominas no Pará, R$ 131,00 a arroba. Scott à vista, sul do Tocantins, 132, mesma cotação na região norte do estado. E no sudeste de Rondônia, R$ 126,00 a cotação do boi gordo. E o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, Renata. Até amanhã. Muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau.